E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a transformar um PC simples em um servidor também bem simples. A gente não vai usar quase nada de terminal. O negócio vai ser bem simples mesmo para você poder ter um NAS aí, para você poder colocar alguns serviços e tal, poder guardar seus arquivos na rede, fazer backups, enfim, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui que pode ser qualquer PC mesmo. Aqui a gente tem uma plataforma 1155, tem um Celeron G470 aí, ele é um núcleo só e 2 threads, né? Então assim, serve, vai dar para usar. E um HDzinho de 80 GB e só 4 GB de RAM, tá? Se você tiver 2 GB de RAM também serve, vai ficar um pouco mais lento, mas também serve. Ah, não serve? Sim, serve porque o meu servidor eu usei 2 GB de RAM por muito tempo nele. Rodei Jellyfin, rodei Meet, fiz share pra cacete na rede e funcionou perfeitamente, né? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o meu servidor. Olha só, essa beleza aí é o meu servidor. Negócio feito de papelão, né? Na caixa daquele gabinete lá, inclusive, né? Olha só como as coisas são. E aqui dentro a gente tem um duozinho, né? Dual Core 775 com 4 GB de RAM DDR2 e uns HDs. Eu botei aquelas fãs ali pra poder refrigerar os HDs. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês lá dentro. Deixa eu tentar ligar o flash aqui. Eu acho que dá pra ver. Olha lá, ó. Tá tudo lá dentro, tudo jogado, né? Aqui a gente tem o 775 e tá rodando aí, já faz pelo menos um ano, né? Eu fiz o vídeo original desse PC, inclusive vai estar aparecendo aqui no cantinho. E é isso aí, vamos seguir aí pro nosso tutorial, né? Bom, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se a tua placa-mãe é gigabit. Ah, o que é o gigabit? Bom, basicamente as placas-mãe podem ser 10100 ou gigabit. Ou até 10 gigabits, enfim, a gente está falando de coisa mais simples aqui, né? Bom, o 10100 ele vai limitar a tua rede em 100 megabits por segundo, que daria mais ou menos ali uns 10 megas por segundo de transferência, tá? Então assim, vai ficar ruim, não vai ficar ruim, né? Mas vai ficar lento, o teu servidor vai ficar devagar, você vai passar arquivo grande, vai demorar um tempão, que ele vai só a 10 megas, né? E o gigabit ele vai até 100 megas por segundo, então assim, se o teu HD consegue se suprir ali uns 90, você não vai limitar o teu HD, né? Porque no caso a gente vai usar HD velho aqui também. Claro, se você quiser usar SSD, aí você investe numa estrutura melhor, né? Porém, é importante que seja gigabit. Ah, mas como se eu descubro se a minha placa-mãe é gigabit ou não é? Cara, manual dela. No caso aqui eu vou usar dois exemplos, né? Essa placa-mãe aqui eu tinha ela, é uma 775 também. E por que eu não usei ela? Olha só, a gente vem aqui em rede 10100. Aqui ele já vai te entregar que é 10100, não é gigabit. Mas, no caso, eu estou usando essa daqui, que é uma gigabyte, né? É a que tá lá no meu servidor que eu mostrei pra vocês. A gente vem aqui em LAN, tem aqui, ó, 10100 mil. Vai estar, ó, 10100 mil, vai estar gigabit, ou vai estar alguma coisa assim. Mas, basicamente, isso aqui já entrega pra gente saber se a gente tá trabalhando com gigabit ou não. Você pode montar com um PC 10100, uma placa-mãe 10100, não tem problema, só vai ficar devagar para poder passar arquivos grandes. Mas para arquivos pequenos ali que não saturam a banda de 10 megas por segundo, vai funcionar normal, tá? Bom, basicamente você vai vir aqui no Google, digitar Ubuntu Server, né, se eu conseguir digitar certo. Olha só, a gente tem aqui o primeiro site que aparece, é o site da própria Canonical, né? A gente consegue baixar aqui, só dar aquele download aqui e esperar que ele já vai começar a fazer o download automaticamente, né? O download é bem rápido aqui, como, né, vocês podem ver, 30 MB, 40 MB, então isso aqui vai acabar rapidinho. Depois a gente só tem que colocar ele em um pendrive ou com, sei lá, com Rufus, ou igual eu tô fazendo aqui com o Ventoy, eu jogo aqui dentro, eu consigo botar para essa ISO, né? Beleza, depois que a gente passou o arquivo aqui para o nosso pendrive, é só a gente fazer o boot nele, né? Como eu estou usando o Ventoy, então eu seleciono aqui o Ubuntu Server. Que aí, cara, ó, ele vai dar essas opções aqui, a gente coloca Try or Install Ubuntu Server, que ele já vai aí fazer as nossas coisas que a gente precisa. É legal, né, ver essa tela cheia de comandos aparecendo, parece, eu me sinto um hacker aqui fazendo aqui, ó. Beleza, aqui a gente pode até selecionar português, mas cara, eu gosto de instalar em inglês porque eu já sei todos os comandos em inglês. Eu não tenho certeza se em português os comandos são em português, não faço ideia. Mas eu prefiro instalar em inglês logo, é mais fácil e sei lá, não vai fazer muita diferença, já que a gente não vai ficar acessando, não tem por que colocar outra linguagem, né? Aqui ele tá falando do teclado e tal. Esse teclado aqui em específico, ele realmente é um teclado americano, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas ele não tem bom, dá pra ver, né? Ele não tem cedilha, o Enter é diferente daquele lá, por exemplo, que tem cedilha.
alguns símbolos aqui são diferentes daqui, enfim, né? A gente tá usando um teclado americano, então realmente eu vou deixar americano. Mas se o teu teclado for ABNT2, que tem cedilha, é bom você trocar aqui. Provavelmente ele não vai aparecer porque a linguagem tá... Ah não, o layout aqui tá em English, né? Mas se você troca aqui pra... Acho que é Brazilian Portuguese ou Portuguese Brasil? Português Brasil, aí você tem lá a opção de ABNT2. Enfim, vamos lá dar um done. O que eu gosto de fazer aqui? Aqui ele tá falando, ó, Ubuntu Server normal, que ele vai instalar uma série de coisas, ou Ubuntu Server Minimized. Eu gosto de usar o Minimized porque ele tem menos coisas e vai ficar um pouco mais leve ali, né? A gente não vai usar quase nada do terminal, como eu já falei, e tudo que a gente vai precisar, a gente vai instalar depois, né? Então assim, eu gosto de usar o Minimized porque, cara, é bom que, né, assim, você pode usar hardware mais fraco. Por exemplo, aqui a gente só tem 4 GB de RAM, né? Eu já montei PC, o meu servidor por um tempo teve 2 GB de RAM e eu usava o Minimized e funcionava muito bem, né? A gente cabia tudo na RAM dele. Então assim, você consegue utilizar hardwares mais simples usando a opção minimizada, né? A versão mais de bloat, cara. Beleza. Agora a gente dá uma esperada aqui. Aqui ele já vai aparecer o nosso IP. É interessante a gente já ficar, né, ficar esperto aqui. O nosso é o ponto .94, né? Mas depois dá pra gente fazer um comando pra gente poder ver qual que é o IP também, para poder conectar lá no nosso outro PC, né? Porque esse servidor a gente só configura a primeira vez aqui com o monitor. Depois, filho, depois você larga ele, faz que nem eu fiz aqui, ó. Quer ver? Ah lá onde tá o meu, ó. Tá vendo ali? É que tá um negócio na minha cabeça que é meio estranho, né? O meu servidor tá aqui, ó. O que que ele tem? Uma energia e um cabo de rede, não precisa de mais nada. Beleza, vamos dar um done aqui então. Isso aqui eu deixo em branco. Agora ele vai fazer um teste, né? Ele vai procurar um mirror aí de atualizações e tal. É só a gente deixar ele fazer esse teste quando estiver rodando aqui. Ah lá, ó. Location Pass Test, então, done. Aqui a gente vai utilizar o único disco que tem nesse PC, né? No caso, se você tiver mais discos, você tem que selecionar o disco que você quer que instale o sistema. Para ficar mais simples, não ter que mexer com isso aqui, deixa só conectado o SSD ou o HD que você vai usar para colocar o sistema. E depois você conecta os outros. No caso, a gente consegue até colocar um LVM Group aqui, que pelo que eu pesquisei, meio que tipo assim, você cria um grupo de armazenamento, então você pode colocar vários drives ali para eles trabalharem juntos, né? Não seria um RAID, mas é quase isso. Para eles poderem, tipo assim, você coloca um outro HD, você consegue adicionar no grupo, ele meio que vira um discão inteiro, né? É isso que foi o que eu pesquisei, pelo menos. Eu não gosto de usar, eu gosto de deixar separado as coisas, então eu deixo desconectado. Aliás, descoisado, desmarcado, isso. A gente vai ali, done de novo, beleza? E aqui a gente só vai Ele vai falar que a gente vai perder o que tem no HD, não tem problema. Só continue, beleza. O nome, aqui seria o seu nome normal, se você não quiser colocar inteiro não põe, eu gosto de colocar porque eu acho legal. Aqui é o nome do server, então eu vou colocar aqui Vane Server, beleza? Username, eu vou colocar só Vane, e a senha você tem que ter uma senha, né? Eu gosto de colocar a minha senha que eu uso aí por padrão, que essa senha aqui é o que a gente vai usar para poder fazer login no servidor remotamente e tal, né? Então vamos dar um done aqui. Eu não gosto de usar o Ubuntu Pro, então eu deixo skip for now. E isso aqui é muito importante, você instalar o OpenSSH, porque senão você não consegue acessar o seu servidor com outro computador, né? Então é bom você deixar aqui. Como a gente está usando o Ubuntu Minimize, eu não sei se o Ubuntu normal pede isso aqui, mas o Minimize eu sei que pede. Eu não tenho certeza, tá? Então a gente dá mais um done. Aqui vai ter algumas outras coisas, caso você já queira instalar, caso você já entenda um pouco, né? Queira usar algum desses serviços aqui que eles já... tipo assim, eles meio que falam assim, ó, tem isso aqui, você quer usar isso aqui? A gente vai lá e marca, que daí ele vai instalar pra gente, né? No caso eu não quero nada, então eu vou no done aqui. E agora a gente tem que esperar, né? Se a gente quiser, a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo que tem uma opção aqui de ver o log completo? A gente aperta pra baixo, vai aparecer ela, a gente dá um enter aqui. Aí a gente vê o comando completo, né? Vocês vão ver que aqui vai começar a aparecer muita coisa, que é tudo que ele vai fazer. E ele vai fazer algumas atualizaçõezinhas, ele vai fazer alguns comandos e tal. Mas se a gente não quiser ficar vendo isso, a gente aperta para baixo de novo. Vai aparecer o close bem aqui embaixo. E aí a gente vai lá e fecha e deixa rodando aí. Beleza, depois que ele chegar nessa tela aqui, a gente percebe que tá escrito aqui, ó, Reboot Now. Então, vamos rebootar.
Provavelmente ele vai falar pra gente tirar o pendrive, né? Que provavelmente, né? Eles imaginam... Ah lá. Por favor, remova, então. Removi aqui o meu pendrive, meu micro pendrive. E vou dar um Enter para ele fazer o reboot aí que precisa ser feito. Bom, apareceu essa tela aqui pra mim, eu dou só um Enter aqui. Aí tá vendo aqui, apareceu, ó, para você fazer login. Então você coloca o seu usuário e a senha que você criou. Beleza. Agora a gente fez login aqui dentro do servidor, a gente não precisa fazer mais nada aqui, né? Agora tudo que a gente for fazer, a gente faz lá pelo outro computador, né? Beleza, depois de instalar e depois de você descobrir qual que é o seu IP, você vai abrir qualquer gerenciador de terminal. Pode ser, sei lá, o terminal, pode ser o CMD, pode ser o PowerShell. No caso, ou você clica com o botão direito aqui no iniciar, geralmente você já tem as opções de terminal aqui. Ou você vai lá e abre o terminal aqui por fora, igual eu tô fazendo. Tanto faz, tá? A partir de agora você já pode desligar o teu servidor do monitor, pode colocar ele em qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet, uma energia, que daí você já consegue acessar ele por aqui, né? A gente faz assim, ó, SSH, o nome do nosso usuário, arroba e o IP, tá? 192.168.1.94. Ele vai perguntar se, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você aceita? Você só digita yes, tá? Aí você vai lá e digita a tua senha e é isso aí, a gente está dentro do nosso servidor agora. É como se a gente estivesse remotando através de um TeamViewer da vida, né? Só que como é terminal, a gente só vê terminal. Então assim, esse Ubuntu que eu instalei, o Minimize, ele tem bem pouquinha coisa. Então, por exemplo, se eu digitar aqui um Neofet, eu acho que ele não vai nem ter. Então, o que a gente faz primeiro, né? Primeiro, vamos fazer umas atualizações. Então, a gente faz sudo apt update. Esse aqui é o pouco terminal que a gente vai ter que ter, tá? Aí você coloca e-comercial, sudo apt upgrade tracinho y, que daí ele já vai fazer as atualizações aí e a gente digita a nossa senha e deixa ele fazer o trabalho dele aí, né? Ele vai baixar algumas atualizações, ele vai instalar atualizações, vai rodar, ó, tá vendo? Tem 10 aplicativos que dá para atualizar. É isso aí que ele vai fazer. Beleza, depois que ele terminou aí, a gente tem todas as atualizações instaladas, né? Pode ser que tenham mais atualizações para instalar quando você for fazer, mas no meu aqui no caso eram 10 arquivos, né? Ele até fala aqui pra gente. Então tá suave, né? A gente também pode rodar um sudo apt auto remove, que daí o que ele não precisar ele vai apagar. Olha lá, ele até tá falando, ó, vai liberar 300 MB, então a gente coloca um Y e dá um Enter, ou a gente só dá Enter, né? Vocês podem ver que o Y tá maior, sempre que a letra tiver maiúscula e a outra minúscula, quando você der Enter ele vai entender a letra maiúscula, tá? É uma coisa bem fácil, aí você não precisa ficar colocando o Y, né? Só dá Enter que ele vai. Beleza, agora que ele apagou todas as coisas que a gente não precisa mais, agora é a hora que a gente vai fazer o nosso share, né? Pra gente poder ter os nossos arquivos aí na rede. Para isso, o que a gente faz? A gente vem aqui no nosso navegador e pesquisa Casa OS. Eu uso o Casa OS, eu acho que é um negócio simples, é bonito, funciona, já vem com Docker, já vem com tudo. Basicamente, o que a gente precisa fazer? Vocês estão vendo que tem esse, como se fosse um link aqui, a gente clica aqui, nesse íconezinho para copiar, né? Tá copiado. A gente vem aqui dentro do nosso terminal, né? Seleciona ele aqui, dá um Ctrl V e dá Enter. Ele vai fazer tudo. Olha lá, ele vai aparecer uma telinha bonitinha, ele vai baixar tudo que ele precisa. Vocês podem ver que ele vai ter algumas dependências aí. Como o nosso Ubuntu ele é um Ubuntu bem enxuto, ele vai baixar as dependências que ele precisa automaticamente, então a gente não precisa se preocupar com nada. Só deixar rodando, que daqui um pouco ele vai trazer aí pra gente o retorno que está funcionando. Você pode instalar o sistema no SSD tranquilamente também, tá? É que no caso aqui eu só tenho um HD sobrando aqui em casa, então é isso que eu usei, né? Então vocês podem ver aí, a gente consegue escutar o HD dando um cliquezinho, vocês podem ver aí que ele está instalando, fazendo todas as dependências, né? Tudo que o Casa OS precisa ele instala automaticamente, então é muito bom. Por isso que eu falei que compensa a gente instalar o Ubuntu mais enxuto, né? Porque tudo que precisa o Casa OS vai fazer pra gente, a gente não precisa fazer nada. E é por isso que é tão simples montar um servidor. Bom, depois que ele chega nessa tela, quer dizer que ele já instalou. Vocês estão vendo aqui que ele deu até um link. O que a gente faz? A gente clica no Ctrl e clica nesse link, que daí ele vai abrir aqui no nosso navegador. Essa é a tela do nosso Casa OS rodando no nosso servidor. Isso aqui que eu acho legal, né? Ele dá uma UI bonitinha e tal. Você pode até salvar como favorito esse link aqui. Não é bem um link, né? Mas vocês entenderam. Beleza, a gente clica aqui em Ir e a gente faz o nosso usuário. No caso que eu vou colocar Bruno. Uma senha super secreta. Ah, tem que ser 5, então beleza. E a gente clica aqui em Criar, né? Ah, a senha é muito simples. Porra, antigamente não tinha isso aí.
Tá, deixa eu inventar uma senha aqui qualquer. Pronto. Fez o serviço, pronto, consegui, fiz uma senha boa. Bom, aqui no caso ele tá falando se a gente quer as últimas notícias, eu não gosto, mas se você quiser você pode deixar. No caso aqui a gente já tem uma boa ideia do que tá acontecendo no nosso servidor, né? Vocês podem ver que ele dá aqui status de processador, de memória RAM e tal. Porém a gente pode fazer isso depois no terminal também, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, aqui basicamente pra gente criar o nosso share, como é que é? A gente vem aqui em Files, que já vem instalado, né? A gente tem uma App Store, depois eu vou mostrar. Mas a gente vem aqui em Files. E aqui, cara, vamos criar uma pasta, qualquer pasta em qualquer lugar. Eu gosto de criar aqui dentro do Documents. A gente cria aqui uma pasta e chama de, sei lá... Servidorzão. E clica nesse compartilhado. Enviar. Ele vai criar. Vocês estão vendo que já está aqui com aquele íconezinho de compartilhamento, né? Ah, mas como que eu sei qual que é o meu compartilhamento? É simples, você clica aqui nesse compartilhado aqui no canto. Ó, servidorzão, e clica aqui em cima. Aliás, clica aqui nos 3 pontinhos e obter caminho da rede. Olha lá, ele vai entregar pra gente qual que é o link que a gente tem que colocar lá no nosso Windows, né? Então a gente copia isso aqui, vem aqui no nosso Windows Explorer. Aqui no este computador, a gente vai aqui mapear unidade na rede e cola. Ele vai tentar conexão. O usuário e a senha que ele pede aqui é o usuário e senha lá do CasaOS, tá? Eu gosto de clicar aqui em lembrar minhas credenciais, que dele não pede mais. Olha só, estamos aqui dentro da nossa pasta. E olha aqui, ó, esse aqui é o HD, praticamente todo o HD do nosso... Eu tô com um HD de 80 GB, mas esse aqui já é o nosso share. Esse aqui a gente já pode começar a tacar arquivo aqui pra dentro, consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro. E é o que está rodando aqui no CasaOS. O CasaOS, se a gente quiser depois instalar mais aplicativos, a gente vem aqui e instala. Para a gente fechar aqui o explorador de arquivos, a gente clica nesse xizinho aqui e a gente volta aqui para Dash, né? Então aqui, cara, na App Store você tem bastante coisinha para você fazer. No caso aqui eu só estou ensinando a fazer o mais básico, né? Então a gente só vai fazer isso aqui mesmo, que é um sharezinho na rede ali, fazer um NAS e tal. Mas aqui, cara, dá para você instalar o que você quiser. Dá pra você instalar o Craft, para você rodar um servidor de Minecraft. Cara, dá pra instalar navegador, você já vai estar acessando o navegador, mas se você quiser instalar um navegador aqui dentro também você faz, não seja por isso, né? Tem um monte de coisa aqui, tem o Jellyfin, né, que é uma coisa bacana da gente instalar, mas eu não gosto de instalar aqui, eu gosto de instalar por fora, que daí ele tem acesso, né? Porque aqui, cara, tudo que você instalar, você vai estar instalando como Docker, né? Basicamente o que o Docker é? Container, aliás, não é Docker não, tô falando bosta. O container basicamente é um serviço que vai rodar no teu servidor, só que ele não vai ter acesso ao restante do teu servidor, tá? Então assim, eu acho muito complicado ficar mexendo com isso. Como a gente quer aqui uma coisa simples, dependendo do serviço eu prefiro instalar por fora. A gente tem aqui o PhotoPrism, né, que é meio que um Google Fotos ali. Além do PhotoPrism a gente também tem o Emit. Cadê o Emit? O Emit deve estar por aqui também. Aqui ó, o Emit, que cara, praticamente a mesma coisa do Google Fotos. Eu vou até mostrar pra vocês aqui no meu servidor normal como é que ele é, né? Olha só, ele tem aqui uma telinha, até esse negocinho que me lembra um pouco a estética do Google Fotos atual. E aqui a gente tem um negócio igualzinho ao Google Fotos mesmo, né? Ele vai reconhecer os rostos, enfim, né? Eu não vou ficar mostrando isso aqui porque isso aqui é coisa pessoal. Mas enfim, você pode instalar o Emit. No caso, esse Emit aqui, esse é instalado pelo CasaOS. O Emit eu não vejo problema de instalar pelo CasaOS, mas por exemplo, o Jellyfin eu prefiro instalar por fora, né? Que o Jellyfin basicamente é isso daqui. O Jellyfin é isso aqui, ó. Ele vai fazer tipo uma Netflix pra você, com das músicas que você colocar lá, enfim, né? Se vocês quiserem, aí eu faço vídeos aí ensinando como que configura um Jellyfin e um Emit pro teu servidor ficar cada vez melhor, né? Mas como a gente tá fazendo coisa simples, cara, só da gente já ter feito um share já é muito bom, que você pode fazer backup, você pode tacar coisa que você não quer aqui. Ah, sei lá, tem um monte de foto velha no meu computador aqui e eu não quero ficar ocupando espaço. Você joga aqui. Aqui no meu caso, no meu servidor normal, eu tenho esses 3 shares, né? Um é pro Jellyfin, que é onde fica a minha biblioteca de filmes, séries, enfim. O NAS, que é onde eu guardo algumas coisas, e o Rede também é onde eu guardo algumas outras coisas, né? As coisas no meu canal estão aqui e tal. Enfim. No caso aqui no NAS, eu fiz uma organização, né? Vou dar como se fosse uma ideia pra vocês aqui. Eu gostei de fazer essa pasta aqui do Essenciais, que aqui, cara, eu tenho tudo que eu preciso, por exemplo, utilitários. Eu venho aqui, sei lá, eu quero loja de game. Tem aqui, ó, DOD, Steam, Hydra, T-Launcher e os caralho a 4. Coisas pro Windows 7 Vista XP, aqui tem algumas coisas específicas que não funcionam mais. A gente entra aqui, ó, tem um monte de coisa. Tem o MSI antigo, tem Legacy Update, tem Supermion, enfim.
Pro Windows 8 tem lá o Classic Shell, que é para ter um menu iniciar normal. Tratamento de ISO, a gente tem lá o NBurn, enfim, umas coisas que eu preciso às vezes, nos Windows mais antigos principalmente, né, a gente já tem aqui o utilitários, cara, onde tem a maioria das coisas, por exemplo, tem VLC, tem o Lightshot, tem KBitTorrent, tem Notepad++, tem Java, tem, enfim, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, pra deixar aí tudo separadinho, bonitinho, né. Inclusive eu faço essenciais para jogos, então por exemplo, sei lá, aqui ó, GTA, eu entro aqui, San Andreas. Eu só taco tudo isso aqui do braço do jogo. Toda vez que eu instalar o San Andreas vai estar tudo pronto. Então tipo assim, é uma coisa que você pode fazer, você pode colocar o que você quiser no teu servidor. Mas no caso aqui, vamos colocar alguma coisa, vamos copiar uma pasta grande pra gente ver como é que é o desempenho. Eu vou copiar, cara, a minha pasta de músicas, que eu sei que é uma pasta relativamente comprida. Vamos ver como é que tá aqui. 5 GB, vai, vamos copiar então 5 GB lá pra dentro do nosso servidor. Pra gente ver o desempenho, né? Que a gente, olha só. Como eu falei pra vocês, né? É bom a gente ter uma conexão gigabit, porque olha só a velocidade que ele tá copiando, ó. Se a gente tivesse uma conexão 10/100, estaria limitada a 10 megas por segundo e ia demorar muito mais. No caso aqui, ele tá copiando bem rápido, olha só, 70 megas por segundo. E é isso que é a vantagem, né, cara, de você ter o servidor em gigabit. Você copia como se fosse um HD. No caso, seria a mesma coisa de eu ter esse HD conectado aqui no meu computador e copiar pra dentro dele. É muito útil, muito bom. E é muito simples, como vocês puderam ver, né? Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer um negócio simples. E é isso aí, cara. A gente praticamente não teve que mexer com o terminal e tal. E como eu já falei, eu sei que tem o Open Media Vault, eu sei que tem lá o Unraid, eu sei que tem um monte de coisa aí que você queira fazer. Só que, cara, eu acho que isso aqui é muito fácil, né? Você não precisa configurar grupo de usuário, você não precisa configurar nada. Você só joga o comando lá, ele faz tudo pra você. Fez o share, já tô passando um monte de música pra dentro do bagulho aqui, entendeu? É isso aí, cara, é desse jeito que tem que ser, o negócio tem que ser simples, você não precisa complicar. Ok, se você for fazer uma parada um pouquinho mais segura, isso aqui é um adendo até que eu vou dar pra vocês, é sim mais seguro você fazer pelos outros sistemas, porque aqui a gente não tem, você pode ver que não pediu só a senha do nosso usuário ali, né? Só que não tem muito, tipo assim, ele entra tudo como guest, tá? Então, assim, qualquer pessoa que tiver acesso à tua rede pode acabar entrando no teu NAS, mas como você vai deixar, se você for deixar fechado, igual eu faço aqui, você não acessa de fora, não tem problema, tá? Mas quer dizer, não tem problema entre aspas, é muito mais difícil de acontecer alguma coisa, não tem problema, vai falar bem a verdade. Mas assim, se você for abrir acesso externo, é bom você fazer um negócio um pouquinho mais seguro, tá? No caso aqui eu tô ensinando como que a gente faz para usar dentro da nossa casa. Então como vocês podem ver aqui, ó, as músicas estão aqui dentro. Eu consigo acessar, consigo excluir como se tivesse um HD aqui no meu computador, tá? E bom, agora a gente tá aqui com essa tela aqui do nosso servidor. Como eu já falei pra vocês, você não precisa ficar com o teu servidor ligado, né? Tipo assim, num monitor, você só fica com ele aí, você só liga ele na energia e na internet e deixa num canto aí. Ele vai ficar lá e dá pra gente fazer o seguinte aqui, eu gosto de instalar, tudo que a gente for instalar aqui dentro do terminal, a gente usa o sudo apt, no caso que a gente tá usando o Ubuntu, né? A gente usa o apt. Eu gosto de instalar o btop, que é como se fosse um gerenciador de tarefas, entre muitas aspas. Ele vai fazer uma instalação aí pra gente, que eu vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Aí agora que tá instalado, ele vem aqui e escreve btop. E olha só que bacana. A gente tem aqui, eu gosto de diminuir esse milissegundo para atualizar um pouquinho mais rápido, eu deixo uns 800 mais ou menos. Olha só, a gente tem aqui algumas informações, é um pouco confuso na hora que você olha, mas depois que você dá uma olhadinha melhor, você começa a entender. A gente tem aqui, ó, uso de memória RAM, no caso a gente tem 4 GB de RAM, tá usando 1 GB só, né? A gente tem aqui o nosso swap, ó, o swap de 4 GB, a gente tem o nosso root, que é o nosso HD principal, a gente vai ter aqui o espaço dele e tal. E aqui a gente tem até os processos, se a gente quiser clicar em algum aqui e kill, ele vai terminar o processo, tipo assim, isso aí eu acho legal, né? O CasualOS, ele consome um pouquinho de RAM, como vocês podem ver, eu vou até trocar aqui pra memory, cadê? Consome, mas bem pouquinho mesmo, tipo assim, tá usando 1 GB de RAM. Se esse PC tivesse 2 GB de RAM, tava rodando. Pra vocês verem o nível que é, né? Por isso que eu gosto desse Ubuntu Minimized e o CasualOS, eles não gastam quase nada. É claro, conforme você for colocando serviços, vai gastar um pouquinho mais de memória RAM. Só que memória RAM é pra usar, né? Eu não tenho medo de usar memória RAM. Se eu puder usar 3 GB dos meus 3.24, eu vou usar. Então eu não vejo problema disso aqui. Aqui a gente também consegue ver a temperatura e tal, né? O clock que ele tá funcionando. No caso ele tá em 1.6 aqui porque eu não tô fazendo nada. Mas quando a gente começa a rodar algum serviço, ele vai fazer o boost lá e tal. A temperatura vai mudar. Enfim, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. Conforme você for colocando HDs aqui no teu servidor,
no Files eles vão aparecer aqui no cantinho, tá? Eu vou mostrar para vocês no CasaOS do meu servidor principal, né? Vocês podem ver que já tá diferente, tem algumas coisas instaladas aqui, o Emit que eu falei para vocês. Ó, os HDs, eles vão aparecer aqui do lado, ó. Esse aqui no caso é o label que tem no HD, tá? No caso, esses HDs aqui, literalmente se eu colocar no Windows o nome dele vai ser NAS, não vai ser disco local alguma coisa, então ele vai aparecer aqui do ladinho, tá? Então assim, você entra aqui, você faz a mesma coisa, o mesmo processo, vocês podem ver. E vai tá tudo certo, cara. Você não precisa fazer mais nada. É só você fazer isso aí que ele já vai fazer o share lá. E você vai lá, né, no compartilhado, pega a pasta, coloca lá no teu Windows, ele vai aparecer do mesmo jeito. Então, tipo assim, conforme você vai colocando HD, ele vai aparecendo ali. Você formata, dá pra você fazer de tudo por lá. E é isso aí, galerinha. Montamos aqui o nosso servidorzinho, né? Um PCzinho compacto com HD de uns 15 anos atrás. 15 anos não, acho que é uns 18 anos atrás. Processadorzinho fraquinho e 4 GB de RAM. Tá rodando aqui na nossa rede, a gente tá podendo acessar, passar arquivos, a gente vai poder instalar serviços depois. E olha só, eu instalei aqui o NeoFet, NeoFet não, agora é FastFet, né? A gente poder ver, olha só que bonitinho, a gente consegue ver aqui algumas informações, fica bonito, né? Ele desenha o logo do Ubuntu aqui no terminal e tal, é uma coisa bacana. Isso aqui não precisa instalar se não quiser, tá? Eu instalei só porque eu acho legal, mas não tem muita serventia. Como eu falei pra vocês, vocês não precisam ficar rodando aqui com um monitor, né? Nossa, mas tá o quê? Tá transcendendo a matéria, meu quarto aqui, peraí. Vocês não precisam, nossa, vocês não precisam, né, ficar com o monitor conectado, como eu mostrei pra vocês aqui, o meu servidor, ele é só isso aqui, mano, ó, não tem nada ligado nele, ó. A gente tem ali a fonte, tem o cabo de rede, não tem mais nada. É isso aqui que precisa, você precisa que o teu servidor fique num canto, que não te incomode com o cabo de rede, e uma entrada de energia, né? O que eu fiz aqui? Eu puxo daqui, passei aqui em volta da porta, ó, passa aqui os cabos e tá aqui, ó, filtro de linha baratinho da Shopee, e é isso aí, ó, botãozinho de ômega para ligar o servidor. Cara, isso aqui, o servidor não precisa ser bonito não, tá? Você só tem que ter um monte de HD dentro dele, o resto, filho, é tudo supérfluo. Vocês estão vendo aqui que esse PCzinho aqui tá bonitinho porque eu tenho outro projeto com ele, mas não precisa ser assim não, tá? Você pode ter aquilo lá e vai servir tão bem quanto, né? Acho que já faz mais ou menos um ano que eu tenho ele. Cara, eu rodo tudo que eu preciso nele e funciona perfeitamente, tá? Então, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, comentem. Se eu esqueci de alguma coisa, comentem aí que eu faço alguns adendos, né? Provavelmente vai ter um comentário fixado aí embaixo. Se não tiver nada é porque eu acho que eu não esqueci nada. Mas se eu esquecer alguma coisa, eu vou deixar no comentário aí de baixo, tá? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou.